Veja, cerca de 2 anos atrás, eu comecei a voar esse avião que estava voando até ontem. E muito satisfeito, um novo emprego, uma nova oportunidade, uma empresa que parecia estar crescendo bastante, entre conhecidos, entre amigos, e para lá eu fui. Quando eu iniciei meu período de trabalho, já se ouvia algum tipo de comentário de que ninguém sabia de onde tinha vindo os donos desse avião, ninguém conhecia muito bem a origem. Mais acostumado a voar nesse meio executivo, onde origem de patrimônio, nomes de proprietários geralmente são tratados com muito sigilo e privacidade, eu não dei muita bola. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Cada gesto faz a diferença e nos ajuda a continuar trazendo informações importantes para você. Juntos, somos mais fortes e conseguimos alcançar muito mais pessoas. Conto com você. Eu peço que o senhor conte, por favor, qual o seu nome completo, data e local de nascimento. Meu nome é Mauro Capucci Matozinho. Nasci em 27 de abril de 87, na cidade de São Paulo. Qual a sua profissão? Eu sou piloto de avião. Eu voo desde 2007, profissionalmente desde 2009. E nesse período, para quem você trabalhou? Eu voei minha carreira inteira na aviação executiva, que são empresas de táxi aéreo, fretamento de jatos e algumas famílias que possuem aeronaves próprias. Veja, cerca de 2 anos atrás, eu comecei a voar esse avião que estava voando até ontem. E muito satisfeito, um novo emprego, uma nova oportunidade, uma empresa que parecia estar crescendo bastante, entre conhecidos, entre amigos, e para lá eu fui. Quando eu iniciei meu período de trabalho, já se ouvia algum tipo de comentário de que ninguém sabia de onde tinha vindo os donos desse avião, ninguém conhecia muito bem a origem. Mais acostumado a voar nesse meio executivo, onde origem de patrimônio, nomes de proprietários geralmente são tratados com muito sigilo e privacidade, eu não dei muita bola e segui trabalhando. Até que, em um determinado momento, surge uma reportagem no Fantástico que causa uma situação de preocupação na empresa, entre os funcionários, entre o proprietário, e eu, como piloto daquele avião que pertencia ao Mohamed, então citado nessa reportagem, passei a me preocupar muito com essa situação. Percebi que o que estava acontecendo ali era muito mais grave do que eu poderia imaginar, era muito mais grave do que o que eu normalmente vejo acontecer na aviação executiva, e entendi que eu deveria ficar atento. Ao ficar atento, eu comecei a observar o tipo de voo que a gente estava fazendo, as pessoas que estavam circulando conosco, os destinos que a gente estava frequentando. E tudo que se disse na reportagem do Fantástico naquele momento pareceu fechar a conta. E sendo assim, movido por uma intenção de fazer o que eu acredito ser certo, eu acabei falando com o Calejão e o Demore, a fim de poder contar essa história. Essa empresa que você trabalhava até ontem, como é o nome? Táxi Aéreo Piracicaba. E esse Mohamed que você fala, quem é o Mohamed? O Mohamed é o que é conhecido como Primo, que está agora na mídia geral, um dos sócios da Copap. A quem pertence a Táxi Aéreo Piracicaba? Táxi Aéreo Piracicaba pertence a uma família atualmente gerida por um indivíduo chamado Epaminondas. Epaminondas Madeira. Epaminondas Madeira. Esse avião que você voava especificamente, você sabia que era desse Mohamed ou ele era da empresa e dizia-se que era dele? Eu sabia que era do Mohamed e do Beto. Beto, quem é? A gente sempre se referia ao Roberto Leme como Beto e ao Mohamed como Morra. Então eu sabia que aquela aeronave pertencia ao Morra e ao Beto. Sabia de você ouvir falar do hangar, do dono da empresa te contar. Era a informação que os meus superiores na empresa me apresentavam. Perfeito. Essa aeronave pertence a esse grupo. É um grupo que trabalha com petróleo, é um grupo que trabalha com negócios de combustível e no mercado financeiro. Só para deixar claro, Beto é o Beto Louco, que a empresa chama...
Sim, Beto é quem a imprensa tem chamado de Beto Louco, Roberto Leme, é isso? Roberto Leme. E o Mohamed é quem a imprensa tem chamado de primo. Que a segunda investigação da Polícia Federal são os dois cabeças dessa organização criminosa de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis que passava pela Faria Lima. Exatamente. Essa é a história. Qual o prefixo da... É o é o Papa Romeo Sierra Mike Golf. Quantas vezes você voou, pelo que você lembra de cabeça, não precisa saber o número exato, mas pelo que você consegue recordar, quantas vezes você voou com o Mohamed e quantas vezes você voou com o Roberto Leme? Até a saída da primeira matéria no Fantástico, a gente voava com muita frequência com o Mohamed e o Roberto Leme juntos. Depois dessa matéria, os nossos voos se focaram no Roberto. Eu diria que com o Mohamed, eu devo ter feito cerca de 30 ou 40 voos, talvez um pouco menos, mas com o Beto foi com quem eu mais voei. A gente permaneceu voando ao longo desses 2 anos, com uma frequência quase que semanal. Então a gente está falando de aí... Algumas dezenas de voos. Dezenas de certeza. voos, Sim, perfeito. sim. Só para a gente ter uma ideia de como era a sua proximidade enquanto profissional com eles, né? No caso do Roberto Leme, quando estourou a operação da Polícia Federal, na verdade você levou a família do Roberto Leme para fora do Brasil, é isso? Esse foi o último voo que eu fiz para o Roberto Leme, que foi na semana passada. A gente decolou na quarta-feira e permaneceu no Uruguai, na cidade de Punta del Este, até o retorno no sábado, quando eu pousei no aeroporto do Catarina. E foi o momento em que eu falei com a Polícia Federal, que estava no aeroporto naquele momento. Você foi levar a família dele para o Uruguai antes da operação da Polícia Federal vir à tona, é isso? Sim, eu levei a família para o Uruguai na quarta-feira. Quarta-feira. Isso. Foi te dado um motivo ou não teve alguma explicação para o voo, não? Não, era usual a gente, no grupo de WhatsApp da empresa, perguntar para o setor da empresa que organiza a agenda de voos: vai ter um voo nessa semana, como é que tá os próximos dias? Porque é uma profissão de rotina muito incerta. Então eu gosto de tentar organizar os meus próximos dias da melhor maneira possível. E na segunda-feira, eu enviei uma mensagem no grupo, perguntei se haveria algum voo previsto e me foi respondido que haveria um Punta del Este na quarta-feira. Não me foi dito quem era, eu soube quem eram os passageiros na própria quarta-feira, quando eu me dirigi ao aeroporto e olhava a documentação de voo. Você já conhecia a família do Roberto Leme? Conhecia. Então, assim que você avistou eles, você viu que era a família. Sim, sim. E aí vocês foram para o Uruguai, ficaram lá uns dias e depois, quando voltaram, a Polícia Federal localizou vocês no aeroporto já, No né? aeroporto. Que aeroporto era? Aeroporto de Catarina, em São Roque. É um aeroporto exclusivo para operação de aviação executiva. Perfeito. E ali você deu um depoimento para a Polícia Federal. Sim. Quanto tempo mais ou menos durou esse depoimento? Eu acredito que 1h30. Eu não tenho tempo... Não tenho o tempo exato, mas 1h30 de depoimento. Perfeito. E para a Polícia Federal você confirmou, ou seja, você na verdade contou as histórias que você testemunhou que foi antes desse período, né? Isso, em relação à conversa com a Polícia Federal, se deu muito em torno de que tipo de voo você fazia, para que destinos você ia, que pessoas estavam a bordo em determinados voos. Então o meu depoimento se deu nesse sentido. Eles queriam saber nome de pessoas que estavam junto com o Roberto ou com o Mohamed, e que participaram desses voos na posição de passageiros, convidados ou parceiros de negócios. E perguntaram também de coisas que você viu ou ouviu no avião. Perguntaram. Perfeito. Mauro, só voltando um pouco. Como foi o clima desse voo para o Uruguai na quarta-feira? Foi tranquilo? Ou havia alguma tensão? A família do Roberto é uma família de pessoas muito amáveis, a esposa, as filhas, é gente que sempre conviveu muito bem comigo, inclusive havia algum nível de conversa, recebendo no avião, servindo uma comida, uma bebida, então a gente tinha esse nível de contato. E naquele voo especificamente eu percebi que a família estava abalada. No momento que eu decolei, eu não sabia da operação que aconteceu. Então, eu sequer me prendi ao fato da família estar muito calada ou de uma das filhas estar medicada.
Então, isso não me despertou muita atenção. A operação da Polícia Federal não era pública ainda, né? Não era pública. Isso é bem No momento importante. da Na nossa decolagem, quarta-feira, não. Você foi na quarta-feira, um dia antes da operação. Então, o pessoal já parecia abalado, né? Estavam certamente abalados. A gente decolou do Catarina na quarta-feira por volta das 10h30 da manhã. E pousamos por volta da hora do almoço em Punta del Este. E ao longo do dia eu fui me inteirando do que acontecia no noticiário. E eu percebi do que se tratava aquele voo exatamente. Ao longo do dia seguinte, na verdade. Isso, né? Vocês exato. voaram na Exato. quarta. Ao longo do período em que eu estive em Punta del Perfeito. Este, as notícias começaram a circular com muita intensidade. Os nomes apareceram no jornal, inclusive o nome do Roberto. E, embora aquilo não tenha me causado exatamente surpresa, entender a situação que a família estava passando ali e que eu estava participando foi a realização de que algo muito sério estava acontecendo. O que você pode dizer de fato, então, pela cronologia, é que a família do Roberto Leme saiu do Brasil antes de estourar a operação da Polícia Federal. Isso. Perfeito. E esse meu voo foi marcado na segunda-feira, antes da operação da Então polícia. a operação foi na quinta, já na segunda, daquela mesma semana anterior, a viagem já estava Já marcada. estava marcada. Você fez um relato dando conta de uma questão envolvendo o senador Ciro Nogueira. Sim. Eu peço que você reproduza na íntegra o que você tem a dizer sobre isso. Bom, a história que eu já contei para vocês e que repeti para a Polícia Federal é de que num voo em agosto do ano passado, a gente saiu de São Paulo para Brasília e Roberto e as pessoas que o acompanhavam corriqueiramente, funcionários da empresa, diretoria, etc., portavam uma sacola de papel. Aquela sacola de papel me foi apontada por pessoas da empresa como uma sacola que deveria ser especialmente cuidada. E esse tipo de comunicação se dava para que nós entendêssemos que ali continha dinheiro. Algum termo específico que seja usado para essa finalidade? Em ocasiões se fala em caixa de vinho, em ocasiões se fala em sacola de presente, mas é esse tipo de termo. Naquele caso, uma sacola de presente, que de fato era uma sacola de presente. É comum transportar dinheiro solto no avião, assim, nessas sacolas ou caixa de vinho, e que vocês têm que tomar conta desse dinheiro, é isso? Veja que isso não é comum. Tá. Isso passou a ser comum a partir de um determinado momento. Tá. Que foi, inclusive, a partir desse momento em que eu passei a ficar muito indignado e muito desconfortável na posição que eu estava. Perfeito. Quando isso se tornou comum. E quando foi, mais ou menos, que se tornou comum? Eu me recordo muito bem desse voo de agosto do ano passado, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Tá. A primeira vez que uma sacola, apontada como uma sacola de presentes importante, me foi apontada como algo que eu deveria cuidar e zelar. Quem te apontou, Mauro? Foi o meu superior na empresa, o meu então chefe Epaminondas. Superior na TAP. Isso. Certo? Exato. Tá. Eu sempre fui funcionário da TAP. O modelo de negócios que a TAP estabeleceu com a Alta não tem relação com a quem eu prestava serviço, que era a Táxi Aéreo Piracicaba. Perfeito. Essa sacola foi transportada aonde? Foi transportada no toalete do avião. Toalete do avião. Isso. Aquela mesma sacola que você fez um vídeo dela, que você nos mostrou. É esse dia, dessa sacola. Isso. É isso? No momento que eu fiz aquele vídeo, foi muito num momento de espanto. Eu fiz aquele vídeo no intuito de demarcar que eu não estava maluco. Porque eu já havia feito algum comentário ou outro com um amigo, no intuito de desabafar. Tipo, veja a saia justa que eu tô. O meu trabalho está se dando dessa forma. E sempre havia uma tentativa de mitigar a gravidade dessa situação. Não, fica tranquilo, você não está fazendo nada de errado, você só está voando, de repente não é nada disso. Esses seus amigos te diziam isso? Sim. E assim, como naquele momento aquilo ficou evidente,
E mesmo o vídeo não tendo filmado o conteúdo da sacola, é muito fácil perceber a largura da sacola, a altura do que estava dentro da sacola, o volume de peso daquilo. Você chegou a palpar a sacola Eu também? apalpei a sacola, eu levantei a sacola, inclusive fui eu quem tirou a sacola do toalete e coloquei na área dos passageiros no avião. Não era um objeto sólido, um relógio, uma estátua, não Certamente não era. Perfeito. Certamente Roupa, não era. camisa, tinha uma textura de roupa, de blusão, de camisa, de camiseta? Não, a textura, o que talvez eu comparasse é que teria peso de livros dentro de uma sacola. E era, evidentemente, um bloco de alguma coisa deste tamanho, por este tamanho. Perfeito. Conta quem estava nesse voo, por favor. Nesse voo específico, quem estavam era o Roberto Leme e funcionários da empresa que estavam frequentemente voando conosco. A empresa? Desculpa, são duas empresas diferentes Perfeito. e eu vou me referir a elas como Táxi Aéreo Piracicaba Tá. e Copap. Tá, então quem tava? Era o Roberto Leme e funcionários de qual Da empresa? Copap. Da Tá. Copap. O que você ouviu durante esse voo? Nesse voo especificamente, no momento do desembarque em Brasília, a gente para num hangar na área da aviação executiva do Aeroporto Internacional e eu permaneço na cabine fazendo o que a gente chama de cheque de abandono, onde a gente garante que está tudo efetivamente desligado, que tudo foi encerrado na cabine de forma a deixá-la pronta para o próximo voo. Isso geralmente toma de 5 a 10 minutos, até o momento de você preencher a documentação. Há uma documentação para ser preenchida. Durante esse tempo, é o momento que os passageiros estão desembarcando e passando muito próximo à cabine. E nesse momento do desembarque, eu ouvi o Roberto Leme dizendo que, na verdade, perguntando se estava tudo certo com o Ciro, se o Ciro já estava os aguardando. E a forma que ele se referiu foi o senador Ciro. Eu, ouvindo isso, entendi que se tratava do único senador de nome Ciro. Ele chegou a falar o nome de Ciro Nogueira. Ele se referiu ao senador Ciro. Senador perfeito. Ciro. Ele perguntou isso para quem? Ele perguntou isso para um dos funcionários que estava ali desembarcando junto com ele. Tá, se tava tudo certo e falou Se mais alguma estava tudo coisa? certo, ele citou diversas vezes o nome Ciro. Tá, Eu acho que naquele momento do desembarque e uma conversa rápida, foi coisa dele citar Ciro 5 ou 6 vezes. perfeito. Então isso ficou muito demarcado. E na hora que eu ouvi aquilo, imediatamente eu tive a sensação de que eu estava ouvindo uma informação que eu não deveria ter ouvido. Essa conversa aconteceu dentro do avião? Aconteceu dentro do avião. No avião já em pista? No avião, já parado no hangar, Motor no que a gente desligado. se refere como pátio, motores Perfeito. desligados, cabine já apagada, e eu no processo de organizar a documentação para que após a saída dos passageiros, eu saio. Perfeito. E aí? Na primeira conversa que você teve com o Caleron e o Demore, você falou que o encontro seria no gabinete, você entendeu que seria no gabinete. Explica um pouco agora por que você teve esse sentimento. Dizer que o encontro seria no gabinete foi uma dedução lógica do que estava acontecendo ali, em que eles evidentemente estavam programando um encontro com o senador Ciro, e no momento de retorno, é comum o motorista avisar a equipe de coordenação de voo da Táxi Aéreo Piracicaba que os passageiros estão a caminho. E quando eu recebi essa informação, me foi dito que eles estão saindo do Senado agora. Quem te falou isso? Foi alguém da equipe do comercial da empresa. Ligou pra você? Da Táxi Aéreo Piracicaba. Ligou para você? Ligou pro meu colega de voo, que a gente sempre costuma estar junto ali, esperando o voo acontecer. Isso na Então, volta do encontro. na volta do encontro. Na volta do encontro. volta do encontro. Essa sacola que você se refere, que foi citado que teria dinheiro ali dentro. Isso. O que aconteceu com ela quando as pessoas saíram do avião? Essa sacola, geralmente eu auxilio no desembarque de uma bagagem de mão ou qualquer outra coisa, pego, passo para o passageiro que já tá fora da aeronave. E naquele momento a única coisa que eu fiz com essa sacola foi trazê-la do toalete para a área de poltronas ali onde os passageiros se acomodam, para que algum deles pegasse a sacola e levasse. E um dos funcionários pegou a sacola em mãos e entregou pro Roberto. Entregou na mão do Roberto Leme. Isso. O Roberto Leme estava na pista já. Tava na pista. E você viu o Roberto Leme fazer o que com essa sacola? Eles entraram no hangar.
Entraram no hangar. Entraram no hangar. Porque o comum é entra no hangar, fica tomando um cafezinho até que vem uma van de transporte para levá-los até a saída do terminal. Perfeito. Quando você fala em caixas de vinho ou pacotes que tem que tomar conta e cuidar, etc e tal, você falou que ficava subentendido ou às vezes até mais explícito que era dinheiro. Sim. Em algum momento desse tempo todo, você teve a curiosidade de abrir uma dessas caixas de vinho ou pacotes e você de fato viu dinheiro, notas de dinheiro? Em algum momento isso aconteceu de fato? Usualmente eram embalagens muito bem fechadas, muito bem grampeadas, evidentemente não com os lacres originais, mas com grampos de papel. Se você fosse abrir, alguém ia notar que você abriu, por exemplo. Exatamente. Porém, houve uma oportunidade em que uma dessas sacolas estava com o canto com uma distância para o grampo e era possível enxergar por uma fresta. Perfeito. O que eu enxerguei ali, numa sacola de mesmo volume, da primeira que eu descrevi. Uma sacola muito parecida com aquela que você gravou no vídeo. Exatamente. Exatamente. Só que a diferença é que ela estava, em vez de super bem grampeada, ela estava com o grampo mais longe da borda. Isso. De modo que se você olhasse... Como se o grampo da ponta tivesse soltado Perfeito. e ela tivesse ali com uma dobrinha Ok. para fora. E nessa dobrinha eu consegui empurrar com os dedos e observar que o que tinha ali eram notas de R$200. Notas de R$200. Isso. Só isso. Isso você viu, certo? Isso eu vi. Tá. Essa sacola estava em cima do toalete. No mesmo intuito da outra sacola, a minha intenção era pegá-la e colocar dentre as poltronas dos passageiros para que alguém a descarregasse. Na entrevista anterior, você citou o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. O que você sabe sobre ele? O Antônio Rueda é uma pessoa que já fazia negócios com a Táxi Aéreo Piracicaba desde quando eu cheguei lá como funcionário, aproximadamente 2 anos atrás. Ele já era um nome que circulava como um sócio em uma aeronave de pequeno porte, uma aeronave até das mais modestas. Sempre que a gente fala em sócio, não necessariamente é o sócio no papel. O nome dele está na aeronave, é isso? Sempre que a gente fala em sócio, é uma das pessoas que aportou dinheiro para a aquisição de uma aeronave. Perfeitamente. A organização disso em CNPJs, em empresas, é feita de diversas maneiras possíveis. Perfeito. O nome da pessoa não necessariamente vai aparecer como dona da aeronave. Não, inclusive é muito comum que se crie uma empresa que não seja diretamente ligada ao nome de uma pessoa que não queira ter o seu nome atrelado àquela aeronave. O que é comum na aviação executiva, porque são pessoas que sempre prezam por privacidade, por não exibir um patrimônio. Então, são práticas comuns que empresas que operam aviação executiva têm, de maneira corriqueira, conduzido. Perfeito. Então, você ouviu falar no nome do Rueda? Ouvi falar do nome do Rueda na época que eu entrei na empresa, como alguém que estava com sociedade numa aeronave modelo Premier, que é uma aeronave a jato das mais modestas, como eu falei. E aquilo não me despertou grande espanto. Afinal, um cacique desse porte, uma aeronave de porte compatível, naquele momento não me pareceu algo suspeito por qualquer motivo. Qual o valor, Mauro, de uma aeronave dessa, em média, só para a gente colocar em perspectiva? Um jato leve, como é o Premier, é uma aeronave que vai se encontrar no mercado de usados, dependendo do seu ano, da sua condição, mas a gente pode falar cerca de $3 milhões. Só pra gente reiterar, você disse que ouviu o nome do Rueda quando você chegou na empresa. Nos... Quando foi isso? Só pra gente... Eu entrei na empresa em novembro de 2023. E já no começo você já ouviu o nome dele, já era citado. Sim, porque era uma das aeronaves mais novas, então eu me lembro que estava no momento de contratar pilotos para aquela aeronave. E então havia constantes conversas nos corredores da empresa, nos escritórios, a respeito daquela aeronave do Rueda, que em geral se referiam como aeronave do Ruedinha, Uhum. como um assunto da empresa. Precisa contratar piloto, precisa mandar para treinamento, precisa providenciar uma garagem, enfim, coisas relacionadas à operação de uma aeronave. Perfeito. E aí? Isso. Segue. Ao longo desses 2 últimos anos, você disse que houve múltiplas aquisições de aeronave e você ouviu o Epaminondas citar o nome do Rueda, como sendo, olha, precisa gastar o dinheiro que o Ruedinha está colocando na empresa. É isso? Conta essa dimensão cronológica, como o Demori colocou. Vamos lá, nos últimos 6 meses, houve a aquisição
de uma série de aeronaves a serem agregadas na frota da Táxi Aéreo Piracicaba. A gente está gravando em setembro. Nos últimos 6 meses, você fala o quê? Do começo do ano, primeiro trimestre desse ano de 25 para cá, é isso? Isso. Foi quando essas novas aeronaves começaram a ser aventadas. Tá. Então, o meu chefe direto dizia, vai chegar um Gulfstream G200, um modelo de aeronave. Vai ser bacana, um G200, avião novo, avião maior. Então, havia um estímulo aos pilotos de que aquilo seria bacana para a empresa, bacana para a progressão de carreira de todo mundo. Então, essa aeronave G200, ela era celebrada pelos funcionários. Quanto custa uma aeronave dessa? Um G200 usado no mercado vai ser uma aeronave que vai estar perto de 8 a 9 milhões de dólares. De novo, preço de aeronave é uma coisa muito imprecisa, porque depende desde quantas horas aquele motor voou, até que tipo de programa de manutenção aquela aeronave tem com o fabricante. Então, são variáveis muito diversas e que representam valores muito grandes. Então, um opcional de uma aeronave, que seria equivalente a comprar um carro com uma direção hidráulica, você vai pagar centenas de milhares de dólares. Perfeito. Então, é difícil precisar o valor de uma aeronave, porque depende da especificação exata que aquela aeronave veio. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil, ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva. A movimentação que me pareceu muito estranha foi a chegada de 4 aeronaves, e não apenas aquele G200. E que, ao conversar com a minha chefia direta, com o dono da empresa, quando digo empresa nesse caso, com o dono da Táxi Aéreo Piracicaba, Sim. sempre havia novidades do tipo, vai chegar esse avião, vai chegar mais um daquele outro, até que mais recentemente foi descrita a compra de uma aeronave Gulfstream de série 500, que é uma das maiores séries da Gulfstream, uma aeronave que superaria aí uma dezena de milhões de dólares, uma aeronave que cruza o Atlântico, que não precisa fazer escala para ir para os Estados Unidos ou para a Europa. É uma aeronave considerada entre os executivos que possuem esse tipo de patrimônio, a Lamborghini das aeronaves a jato. Falei uma aeronave de por volta de 10 milhões de dólares, assim. Essa aeronave, ela estaria sendo testada pelo Ruedinha num momento de um voo de experiência, no qual ele foi para a Grécia, e isso se deu no mês passado. Mês passado, agosto de 2025. Isso. Só para deixar claro, Mauro, em todas essas aquisições que você falou que aconteceram nos últimos meses, o Rueda tinha participação. Tinha participação. Como é que você sabe disso? Isso eram informações que nos eram passadas pela nossa chefia. Epaminondas. Isso, o proprietário da Táxi Aéreo Piracicaba. Então, só para recapitular, quando você chegou na empresa logo no começo, o nome do Antônio Rueda já circulava pela empresa. Ele tinha efetivamente, não necessariamente você vai saber, mas ele dizia-se que ele tinha uma aeronave lá que era uma aeronave, até onde entendo, mais modesta. Sim. Isso a gente pode dizer que passou mais ou menos 1 ano e meio. E aí, Sim. nesse meio ano final, até você sair da empresa, no momento que a gente está gravando agora, setembro de 25, foram feitas aquisições de mais 4 aeronaves, é isso? 4 aeronaves. Todas essas 4, você sempre ouviu da empresa que era dinheiro do Antônio Rueda para comprar essas aeronaves. Justamente. Então a gente está falando de 5 aeronaves. E essa última aeronave que eu falei, o Gulfstream de série 5, de série 500, desculpe, eu não sei se ela foi de fato adquirida, porque a aquisição estava sendo feita no momento em que essa operação da polícia acontece, mas ela estava no processo de ser adquirida quando eu me desliguei da empresa. Perfeito. Se a gente for pegar uma média, só para ter uma ideia, eu sei que você explicou que os preços são muito variáveis, mas se chutar numa média, você é um piloto experiente, voa já há mais de uma década, conhece muito bem as aeronaves, como imagino que uma pessoa comum que goste de carro conheça carro. Sim. A gente sabe imaginar o preço de um carro, né? Claro que varia se o carro está em bom estado ou não está em bom estado, se tem muita quilometragem, não tem. Acho que a relação é mais ou menos a mesma, né? Sim. Se está mais desgastado ou menos desgastado, mais bem cuidado ou não. Sim. Se a gente for pegar uma média, fazendo a contabilidade das 4 aeronaves que você tem certeza e dessa quinta que eventualmente iria chegar, que ele fez esse voo teste. A primeira, mais ou menos quantos milhões de dólares? Primeiro, o jato mais leve, por volta de 3 milhões de dólares. A outra? Que foi já um jato que é considerado um jato mid-size, de categoria mid-size. Uma aeronave de uns 8 ou 9 milhões de dólares. A terceira?
A terceira foi um Citation Excel, um jato de 5 ou 6 milhões de dólares. A quarta, Um Citation Jet, CJ, por volta de 4 milhões de dólares. e a quinta, que você não sabe se de fato a compra foi efetivada. Foi uma aeronave Gulfstream de série 500, que é aeronaves que vão partir de 10 milhões de dólares. O que você ouviu sobre essa necessidade de comprar tanta aeronave em um período tão curto de tempo? Havia, por parte ali da chefia da Táxi Aéreo Piracicaba, um clima de um boom de crescimento na empresa. E isso foi justificado como sendo um grupo muito forte, encabeçado pelo Rueda, que vinha com muito dinheiro que precisava gastar. Então, a aquisição de várias aeronaves foi financiada e há um projeto, que eu não sei se foi concretizado ou não, da aquisição de um hangar no Aeroporto Internacional de Brasília. Um hangar para a Táxi Aéreo Piracicaba. Exatamente. Porque ela está num hangar hoje que não é um hangar dela, é isso? A Táxi Aéreo Piracicaba é baseada no Campo de Marte, no momento. Perfeito. E a intenção seria criar uma nova base em Brasília. Mauro, você falou que estava muito acostumado pelos seus anos de voo e que é muito comum nesse meio. Você vê várias coisas não usuais, digamos assim, porque você voa com pessoas que têm muito poder, muita influência, conhecem muita gente. E nesse meio, como você está nos descrevendo, assim, acontecem muitas coisas que surpreendem. Que é comum que os pilotos se anestesiem um pouco e não deem mais tanta atenção para as coisas que acontecem na aeronave. Vai virando meio paisagem, coisa comum. Você tinha, como você nos relatou, muito essa cabeça também, né? É o meu emprego, estou ganhando minha grana, estou bem aqui, estabelecido, é um emprego bacana. Só que em determinado momento você falou que você teve uma virada na sua vida por uma questão pessoal, né? Que fez você olhar a vida de uma outra maneira. Eu estou te perguntando isso porque isso faz parte da sua decisão de estar contando essa história também, que pode ter efeitos sobre a sua vida. Aliás, eventualmente vai ter efeitos sobre a sua vida. Queria que você contasse, se você se sentir confortável, qual foi esse seu ponto de virada, essa sua história. Quando eu tinha 29 anos, eu tive câncer de fígado. E teve um momento muito marcante na minha vida em que eu fui numa consulta no Hospital São Paulo, num atendimento pelo SUS, e o médico muito friamente olhou no meu prontuário e me deu um diagnóstico de hepatocarcinoma. Cara, aquilo ali foi um baque, foi uma porrada, assim. Inclusive é uma sensação muito análoga à que eu tô vivendo hoje. A sensação de que a vida como eu conheço não existe mais. Desculpa, gente. Pelo fato de eu ter tido esse câncer e o meu prognóstico ser muito ruim, havia 87% de chance de eu morrer em até 3 anos. Cara, na hora que dispararam esse cronômetro, é muito diferente. Eu falo com os meus amigos, eu brinco que eu peguei a morte na mão, assim. E isso mudou minha vida completamente. Mudou minha forma de enxergar o mundo, as pessoas. Não significa que imediatamente eu me tornei uma pessoa iluminada, não é disso que eu tô falando. Não tô falando de redenção pessoal, inclusive nem sequer acredito em redenções pessoais, eu acredito em coisas estruturais. Mas naquele momento estava claro para mim que as coisas que eu fazia não eram as coisas mais importantes. Que correr atrás de uma carreira brilhante, correr atrás de um acúmulo de patrimônio, não tinha qualquer significado frente à realidade da morte, frente à tangibilidade dessa coisa tão intensa, né? E a partir daí, eu brinco que foi minha segunda epifania. Eu passei, se eu não me engano, 2 semanas na UTI, logo depois da cirurgia, porque houve uma intercorrência cirúrgica em que meu coração, da forma que eu entendo, meu coração parou na mesa de cirúrgica e eu precisei ser reanimado. Quando eu volto ao mercado da aviação, eu já não tenho essa mentalidade de que tudo vale a pena. De que, na verdade, não vale a pena se eu não estiver feliz, orgulhoso, satisfeito, pronto para compartilhar as alegrias do meu trabalho com as pessoas que eu gosto, que eu amo, que eu tenho ao meu lado.
pessoas que eu me preocupo muito nesse momento. E que eu acho que é o que me faz ter essa dificuldade, é o que me faz ficar emocionado. Porque não havendo as pessoas que eu amo, eu não teria problemas de vir aqui conversar com vocês, de responder perguntas da Polícia Federal. Havendo essas pessoas que eu amo e entendendo que talvez esse seja o vespeiro mais horroroso para ser cutucado, eu temo pela segurança das minhas pessoas amadas, eu temo pela minha própria segurança. E no final das contas, cara, eu acho que quando eu tento entender a motivação, o porquê que eu fiz isso, o porquê que eu me expus dessa forma, é porque é a coisa certa.